Saiba agora tudo o que vai acontecer na novela Te Dou a Vida. A partir de agora, saiba bem antes com exclusividade tudo o que vai acontecer por completo. Alerta de spoiler, chamadas, resumos completos e tudo em primeiríssima mão. Nos conta também de onde você nos acompanha e não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Veja agora o que vai acontecer nos próximos capítulos de Te Dou a Vida. Frase para hoje. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Colossenses 1,16. Os nossos abraços de hoje vai para Laura Ângelo de Souza, para André Luiz Gonçalves Cabral, para Ana Beatriz e Via, que nos acompanha lá de Itaquarará. Bom, continuando, Pedro e Helena se beijam e se encontram, que sentem saudade e reconhecem então todo o tempo perdido e que eles não podem ficar longe um do outro. Jimmy ficou assustado ao ver Ernesto, dizendo que ele não contou a ninguém. Ele implora por sua vida, dizendo que não contaria a ninguém, enquanto Ernesto enfiava a mão no bolso do terno do paletó. Ernesto o deixou suar um minuto, depois disse: "Vou te dar uma chance de desaparecer. Eu não quero saber nada sobre você. Me responda, mudo." Jimmy concordou. Ernesto riu brevemente, deu um tapinha na bochecha esquerda de Jimmy e saiu. Pedro disse a Helena que a única coisa que o ajudava, se eles não se tornassem a ver, era que ela teria o filho deles. Então, ela explicou que Ernesto estava sendo difícil quanto ao divórcio e estava tentando envenenar a mente de Nicholas contra ela. Pedro a lembrou de que Nicholas era uma criança muito inteligente que acabaria descobrindo as coisas. Ela disse que faria o possível para explicar as coisas a ele. No momento, Nicholas estava com Irene. Ambos pensaram que as duas irmãs estavam do seu lado. Eles se beijam pelo que então pensavam ser a última vez. Ele começou a chorar quando ela se afastou dele. Irene estava com Nicholas perguntando o que ele achava do divórcio dos pais. Ele respondeu que não queria que seus pais se divorciassem e ela explicou por que as pessoas se divorciam. Isso combinava com o que Liliana havia lhe contado. Ele disse que não queria que seu pai ficasse sozinho e Irene disse: "Um passarinho me disse que vai encontrar alguém para amar e vai amar você também, muito, muito." Jimmy ligou para Gina para contar sobre a visita de Ernesto e como ele não conseguiu dinheiro e por que ela lhe disse como encontrá-lo. Ela negou ter dado o endereço a Ernesto e disse para nunca mais ligar para ela. Pedro entrou, então ela fingiu estar falando com Rosa e desligou. Pedro contou-lhe que comprará um carro de um cliente que iria reabilitar para uso. Depois, perguntou com quem ela estava a falar. Ela mentiu e disse que foi Rosa com quem estavam conversando e que estavam falando sobre ir bem lá em Augustinho. Ele recusou sua oferta de comida, dizendo que só queria tomar banho e descansar. Ela parecia nervosa quando ele saiu da sala. Horácio olhou os documentos e seus registros no computador. Era sua assinatura, mas ele não conseguia se lembrar de ter assinado aqueles papéis. Concluiu-se então que Ernesto devia ter tido um cúmplice. Mônica disse que eles precisavam dar uma olhada no computador de Ernesto. Ele reafirmou seus sentimentos por ela. Rosa e Augustinho foram ajudar Jimmy e sua mãe. O voltou das compras para encontrar Jimmy nervoso. Ele disse à mãe que estava então com fome. Ela foi preparar algo e eles disseram a Jimmy para ligar se precisasse de alguma coisa. Ernesto foi para casa e encontrou Irene lendo na sala. Ele não esperava encontrá-la lá. Ela disse a ele que Helena havia chamado para cuidar de Nicholas e não disse para onde estava indo. Nicholas já estava dormindo no andar de cima. Ele disse que era melhor ela não mentir para ele. Ela disse que ele a estava tratando como uma gravador e que a trataria como quisesse. Ela perguntou se ele estava zangado com a reação dela ao que fez com Horácio, e ele disse que ninguém lhe rouba o direito que tem. Quando ela tentou beijá-lo, ele recuou. Ela perguntou se ele havia assinado os papéis do divórcio, e quando ele não respondeu, ela percebeu que ele não tinha e que não iria fazer isso. Helena de repente entrou e Ernesto subiu as escadas sem dizer uma única só palavra. Ela esperou até que ele estivesse fora do alcance da voz para perguntar a Irene se ela havia lhe contado que foi ver Pedro.
Ela disse que não, e como ela poderia pensar isso dela? Ela disse que sim e disse que era difícil porque Pedro era casado com Gina. Irene a lembrou que era por causa da ameaça de Ernesto de levar Nicholas embora. Helena disse que ele tinha responsabilidade para Gina e Irene disse a ela para não se preocupar com o futuro, apenas se divorciar de Ernesto. Nicholas estava assistindo ao vídeo mais recente de Pedro quando ouviu Ernesto se aproximando. Ele fechou o computador, dizendo que estava assistindo um vídeo sobre peixes. Ele contou sobre a conversa que teve com Irene sobre o divórcio. Ernesto disse que uma mulher que nunca se casou não saberia sobre o divórcio. Ernesto desceu para a sala de jantar. Helena dispensou a empregada para falar com ele a sós. Ela então disse a ele que depois de sua reunião com seus advogados, ela o queria fora de sua casa. Apesar do acordo anterior, ela disse que não deveria estar em sua casa depois que fizeram com seu pai. Isso lançou outra discussão sobre ele protegendo seus interesses contra Nicholas tendo uma vida pacífica. Ele a acusou de tentar mantê-lo longe de Nicholas, que, é claro, ouviu tudo isso. Ele correu no momento em que Helena estava dizendo a Ernesto para parar de tentar bancar a vítima, dizendo que não queria que seu pai fosse. Então, ele abraçou Ernesto, que pegou no colo. Helena teve o suficiente. Ela começou a dizer a Nicholas que isso era melhor para todos eles, e ele disse não. Ponha-me no chão. Ernesto obedeceu e Nicholas correu a escada acima. Ernesto então culpou Helena pelo comportamento malcriado de Nicholas e foi para seu escritório. Domingos mostrou a Esther a foto de um lindo berço que ele queria comprar para o bebê de Pedro e Gina. Ela gostou e disse que não era possível escolher a cor dos lençóis antes de saber se é menino ou menina. Domingos adorou a ideia de ter uma neta. Eles notaram que Samuel havia cochilado em sua casa. Eles o acordaram e disseram que ele estava passando muito tempo com Gabriela, enquanto antes disso seus estudos sempre vinham em primeiro lugar. Samuel deixou a mesa sem vontade de entrar em uma briga. Domingos começou a dizer que Gabriela era uma distração demais. Esther não disse nada. Helena ligou para Vitória para atualizá-la a obter conselhos. Vitória disse que Nicholas precisaria ser preparado gradualmente para isso, sobre o divórcio. Ela teria que explicar por que não podia mais morar com Ernesto. Enquanto isso, Nicholas estava assistindo o último vídeo de Pedro quando Helena entrou em seu escritório. Nesse momento, ela tentou falar com ele e ele ficou carrancudo, até afastando a mão dela quando ela o tocou. Ela disse que, embora ele esteja chateado com o que seu pai está dizendo, nem tudo é verdade. Ele não queria ouvi-la ou deixá-la levá-la à escola. Ele pegou sua bolsa e saiu. Pedro passou no escritório de Rosa para pegar algo que precisava. Eles falavam sobre uma pequena despedida de Jimmy. Quando Rosa se sentou sobre Gina, com quem ela não falava há algum tempo, Pedro ficou confuso e perguntou se ela não tinha falado com ela na noite anterior. Rosa disse, não fui eu não. Augustinho parecia surpreso. Ele e Pedro trocaram olhares antes de Pedro sair. Augustinho então disse que Gina era uma mentirosa. Rosa disse a ele que estava cansada de mentir por Gina. Augustinho se perguntou com quem Gina realmente tinha falado, mas Rosa disse que não sabia e não se importava. Mônica conversou com Mari Cruz que, como ela não acreditava que Horácio pudesse cometido um tal fraude, ela concordou em ajudar. Mônica disse que isso foi brilhante, planejado, porque Horácio deve ter assinado os papéis ao longo do tempo. Mari Cruz se sentiu culpada porque foi ela quem entregou os documentos a ele. Mônica disse a ela para não se preocupar. Quem pensaria que o genro do patrão faria tal coisa? Alguém da contabilidade ou de fora da empresa deve ter ajudado. Ela disse para olhar sua correspondência, incluindo seus e-mails. Ela concordou. Ela também teve que cancelar um compromisso que havia sido agendado. Pedro fez uma pausa enquanto trabalhava em seu novo carro para lembrar Gina, dizendo a ele que ela havia falado com Rosa. Enquanto ele retomava o trabalho, Gina ligou dizendo que foi seu chefe fora do trabalho e que ela poderia almoçar demoradamente. Ele disse que não podia porque Jimmy viria falar com o pai dela sobre um possível emprego. Ela estava surpresa. Quando a ligação terminou, ela parecia bem preocupada.
Maricruz estava olhando algo no computador de Ernesto quando ele entrou no escritório. Ela o cumprimentou e ele perguntou sobre a nomeação de Gutierrez. Ela disse a ele que havia cancelado de acordo com as instruções de Mônica. Ele saiu do escritório e ela bisbilhotou um pouco mais. Ele entrou no escritório de Horácio assim que Mônica terminou de atualizá-lo. Horácio disse a ele que cancelou aquele compromisso até que o problema atual fosse resolvido. Ernesto tentou dizer que não tinha o direito de fazer isso, mas Horácio o contradiz dizendo que sim, como acionista majoritário. Além disso, nenhum negócio seria feito até que o assunto fosse resolvido, sobre o comentário de que isso custaria milhões de pesos. Horácio disse que não ligava porque não queria que houvesse mais para Ernesto roubar. Isso deixou sem nada a dizer. Jimmy e sua mãe chegaram ao trailer sobre alguns aplausos. Gina chegou atrás deles. A mãe de Jimmy queria falar pessoalmente com Pedro para agradecê-lo por salvar a vida de seu filho. Pedro encolheu a saída modesta. Eles notaram Gina que não se comprometeu a vir, se perguntando por que ela estava lá. Ela disse que estava lá por Jimmy. Jimmy disse que ele e sua mãe iriam para os Estados Unidos. Nelson fez com que todos pegassem a comida quando Gina disse que levaria Jimmy até ela. Ela o parabenizou por sua partida e ele disse que não queria tê-la que se preocupar com alguém tentando matá-la. Ela disse: "Como que você precisa se preocupar? Você está bem, você está vivo." Ele compreensivelmente não sentia que precisaria ser grato. Gina disse que ele estava tentando matar Pedro por uma quantia miserável de dinheiro. Jimmy disse algo que não conseguia identificar, então Benito se aproximou e empurrou a cadeira para que ele pudesse comer. Nicholas parecia triste enquanto se sentava em sua cadeira na sala de aula e Liliana falava com ele. Ele não queria que seus pais se divorciassem. Ela perguntou com quem ele estaria morando e ele disse que não sabia, apenas que seu pai disse que sua mãe tinha outro homem. Liliana disse que não é necessário a mente ruim, porque se estava assim, ela também se dá muito bem com o seu padrasto, com quem o pai verdadeiramente não está mais zangado. Enquanto isso, Helena entrou no caso de Gabriela sobre os erros que ela cometeu no trabalho. Gabriela ficou sem graça e perguntou a Helena por que ela estava tão irritada. Helena se desculpou, dizendo que estava nervosa com a entrevista com os advogados e preocupada com a atitude recente de Nicholas. Gabriela se ofereceu para buscá-lo na escola e conversar com ele, o que Helena apreciou. Ela tentou se imaginar com 6 anos e ter que entender essas coisas. Gabriela ressaltou quão inteligente Nicholas é e que tudo deve ficar bem. Ernesto estava conversando com a pessoa para com quem deve vender a empresa. As coisas não estavam indo tão bem quanto ele esperava. A próxima chamada recebida foi igualmente problemática, Irene. Ele então insistiu em dizer a Nicholas que o divórcio às vezes era uma boa coisa, acrescentando que ele não precisaria de seus conselhos ou dela. Ele encerrou a ligação de repente e ela ficou chateada. Quando Helena entrou perguntando o que havia de errado, ela disse: nada. Eu não quero falar sobre isso. Estou saindo para tomar um pouco de ar e saiu do escritório. Jimmy disse aos caras que eles iam para Los Angeles. Benito brincava com ele sobre perseguir gringas e Pedro então entrou e entregou um envelope cheio de dinheiro que arrecadou. Augustinho acrescentou sua contribuição não coletada e Jimmy agradeceu a todos. Ele então disse à mãe que estava cansado. Ele se despediu e etc. E ele e sua mãe partiram. Gabriela então entregou a papelada revisada para Helena, que estava bem com ela. Quanto a Irene, Helena especulou algo que havia dado errado com seu romance ilícito. Gabriela ficou surpresa que Irene fosse se casar com um homem casado e Helena disse que nunca se sabe quando se apaixona pelo homem errado. Embora a situação dela com Pedro não fosse exatamente a mesma, era melhor eles ficarem fora da situação de Irene. Então, elas voltam ao trabalho. Irene esperava ansiosamente no estacionamento do escritório de Ernesto. Ele desceu na hora certa e ficou irritado com a visão dela, que ela não percebeu. Quando ele estava a 1 metro dela, ela falou num tom mais desesperado sobre ser incapaz de viver sem ele e por que ele não deveria continuar a estar com alguém que não o ame, etc.
Como já esperávamos, ele disse que ela estava errada sobre o relacionamento deles, que era apenas sexo. Um momento depois, ela gritou que Helena seria capaz de deixá-lo se soubesse que eles eram amantes. Então ele disse, vamos conversar, e encaminhou para o carro dele. Uma vez lá dentro ele disse, você está certa, existe um futuro para Helena e para mim. Não vou terminar com isso em derrota. Helena vai pagar por tudo que ela fez a mim. Rapaz, ele faz um ótimo trabalho de neve nela, viu? Então, irmã Bernardina falou com Inês, dizendo que não sabia se isso era importante. Mas Dona Isabel perguntou por ela, o que ela não tinha feito antes. Inês considerou isso uma boa notícia, dizendo que faria uns bons bolos especiais em breve, porque a memória da senhora estava voltando. A voz de Eduardo veio do salão e Inês disse que ele estava entrando. A irmã Bernardina perguntou quem ele era e Inês disse que era o comandante Rubens. Ela, portanto, brincou com ela para saber se algo mais secular estava acontecendo. Inês encerrou a ligação e contou a Eduardo o que ouviu. Ela se ofereceu para fazer café e ele disse que também gostaria de biscoitos que ela fazia. Ele havia recebido informações sobre as idas e vindas de Miguel Hernandes e Ernesto Riojas em janeiro de 1993. Ernesto Rioja deixou o país e se voltou em julho de 1996. Miguel Hernandes partiu em maio do mesmo ano e nunca mais voltou. Ele queria ver a data em que Dona Isabel entrou na casa de repouso. Ela parecia ter entrado em dezembro de 2005. Então, havia cerca de 11 anos desaparecidos. Inês concluiu que a única pessoa que poderia tê-la trazido e visitado seria Ernesto. Andréa ligou para Nelson para convidá-lo para jantar às 8h30. Ele ficou satisfeito e pediu que ela mandasse uma mensagem para ele com o endereço. Depois de encerrar a ligação, disse a Rosa que mandasse Augustinho entrar. Helena chegou mais cedo ao escritório de Rodolfo e perguntou sobre a situação de seu pai. As assinaturas pareciam genuínas, então o único custo de ação era auditar a empresa e ver com que o dinheiro se movia. Ernesto era normalmente o encarregado das auditorias e isso o enfurecia. Ele tinha os papéis do divórcio à sua frente e 15 dias após a assinatura à apresentação ao juiz, ela se divorciaria. Tudo o que ela pediu foi a custódia de Nicholas e a propriedade da casa, e ela agradeceu. Por sua vez, Augustinho entrou no escritório de Nelson e fechou a porta. É claro que ele foi solicitado a pedir conselhos sobre o que levar. Nelson recusou a ideia de vinhos e rosa, mas Augustinho disse que não precisaria comprar champanhe caro. Ele perguntou a Nelson como ganhou a mãe de Gina e ele respondeu. A mãe de Jimmy adorou a ideia de vir para com ela. Ela falou sobre colocar o quarto dela no andar térreo e conseguir uma segunda opinião. Ele zombou disso, mas ela começou uma história sobre um vizinho com um acidente de motocicleta. Enquanto isso, a secretária de Rodolfo entrou na sala de conferência para dizer que o advogado de Ernesto estava na linha. Rodolfo colocou no viva voz. Ele disse que Ernesto rejeitou sua petição sobre a custódia de Nicholas e da casa. Ernesto então pegou o telefone dizendo que ela não tinha direito à custódia de Nicholas por causa de seus vícios e comportamentos imorais. Helena ficou com raiva, disse que sabia perfeitamente que tudo isso era falso, assim como as acusações de fraude que ele estava fazendo contra o pai dela. Rodolfo então disse, interpõe o que quiser, eu te vejo no tribunal, e desligou. Helena quase começou a entrar em pânico, então Gabriela ligou para avisar que Nicholas não estava na escola quando ela foi buscá-lo. Ernesto chegou antes, no fim do horário escolar, e o levou. Ela se levantou e saiu pela porta antes que Rodolfo pudesse impedi-la. Pedro ligou para Gina para casa e para voltar ao trabalho. Ela, estupidamente, ligou para Ernesto e deixou uma mensagem de voz informando que Jimmy fora para os Estados Unidos com sua mãe. Helena ligou para Pedro de seu carro enquanto voltava para casa e contou a ele o que havia acontecido. Ele disse que a encontraria lá. Ernesto ouviu a mensagem de Gina e riu. Nicholas estava no chão da mesa no centro. Ele perguntou se poderia ir para o quarto, mas Ernesto disse que precisaria estar lá quando sua mãe voltasse, porque ela iria levá-lo para morar com seu novo parceiro. Ele não queria ir.
Ernesto disse que sabia e que não ia permitir. Ele o fez vir até ele e disse que tudo o que ele faz é para o seu bem. Que sua mãe foi ao fundo do poço sobre esse homem. Você tem que confiar em mim, concorda? Nicholas concordou e o abraçou. Então, Ernesto envenena o menino. Helena parou na garagem e foi saudada por 2 policiais que disseram ter uma ordem de restrições contra ela. Ela não devia entrar em casa ou ficar perto da criança. Ela disse que seu filho estava nas mãos de um psicopata e ela precisava pegá-lo. Eles se impediram fisicamente de ir para casa. Ela gritou com Ernesto. Nicholas olhou para a porta. Ernesto observou. Helena gritou para Ernesto: "Saia daqui, seu covarde!" Nesse momento, Ernesto então disse que ela não era adequada para ficar com Nicholas e que ele ficaria com ele. Ela tentou acusá-lo, mas a polícia a deteve novamente. Nicholas saiu de casa. Helena estendeu os braços. Nicholas queria ir até ela, mas Ernesto conteve. Ernesto desceu ao nível de Nicholas e disse que ia ficar com ele. Nicholas queria ir com sua mãe. "Eu não vou permitir isso. E sabe por quê? Sua mãe vai morar com Pedro. Ele é o homem por quem ela está apaixonada." Helena disse a Ernesto para calar a boca. "Pedro é seu pai biológico, aquele que te abandonou." Nicholas então começa a chorar. É muita informação num segundo só para o menino. Essas são as informações dos próximos capítulos de Te Dou a Vida. Fica ligadinho aqui no canal, não se esquece, se inscreve, ativa o sininho de notificações, já deixa o seu like. E muito obrigada por sua audiência. Fiquem todos com Deus.